Tudo bem? Hoje nós vamos continuar aí o capítulo 3, ainda em porcentagem. Vamos explorar outros conceitos hoje, diferentes um pouquinho, mas correlacionados aí com a aula anterior, tá? Então vamos lá. Quais são os tópicos da aula? Determinação de taxa percentual. Eu sei que a gente já falou disso antes, mas hoje vocês vão aprender uma técnica um pouco diferente de descobrir essa taxa percentual. E cálculos de percentuais sucessivos. Esse eu também comentei no plantão na última semana, como que a gente calcularia aí aumentos ou reduções sucessivas de valores, usando o conceito inclusive de taxa percentual. Então, basicamente a aula hoje ela explora essa ideia aí de taxas percentuais e trabalhos com taxas percentuais. Então, galera, voltando aí ao estudo de taxa percentual. O dono de uma loja de sapatos comprou um tênis por R$120 e pretende vender por R$210. Determine a taxa de aumento colocada pelo dono para obter o lucro pretendido. Então, o que a gente tem que observar? O valor inicial, vou escrever ele aqui, o valor inicial ele é de R$120. O valor final que o dono da loja quer colocar é de 210. Então, primeira análise, ó, do valor inicial para o final, está acontecendo um aumento. Então, qual é a formulinha que nós temos que usar? Vou colocar ela aqui. A taxa que eu quero descobrir vai ser igual ao valor final sobre valor inicial menos 1. Lembrando que quando esse valor final e inicial um é maior do que o outro, né? O final é maior do que o inicial, a gente vai ter um valor aqui maior do que 1. Então, na nossa realidade do número que o exercício pede, eu tenho 210 sobre 120, daí eu corto 0, continua menos 1 aqui. Faço essa divisão, então eu divido aqui dos 21 por 12. Essa divisãozinha vai dar... Aqui a gente tem que dar 1,75 menos 1 vai dar 0,75. E é isso aqui que interessa pra gente, ó. O que significa 0,75? Uma taxa aí de 0,75 implica em 75%. Portanto, o que o lojista teve que fazer? Ele teve que aumentar em 75% o valor do tênis para ter aí o lucro pretendido no início do exercício, tá? Tudo bem até aqui, gente? Então, esse foi um exemplo de taxa de aumento. Vamos ver um de redução agora. Jonas pretende comprar um smartphone, para isso vem pesquisando os preços em um site de compras. No início do mês de abril, o celular custava R$ 1.650. Nessa semana, o preço caiu para R$ 1.200. Determine a taxa de redução do preço encontrado por Jonas. Então, vamos lá. Aqui ele já indica para você que é uma redução, né? Então, vamos escrever aqui, ó, o valor inicial é de 1.650, o valor final é de 1.200. Como a gente está lidando aqui com redução, então a minha taxinha aí vai ficar igual a V, deixa eu corrigir aqui, vai ficar igual a 1 menos V final por V inicial. Eu vou inverter a lógica agora, porque esse valor de fração que eu tenho aqui, ó, ele vai dar menor do que 1, tá? Então, vamos lá. A minha taxinha aí, deixa eu só colocar mais para cá, para me sobrar um espacinho. A minha taxinha aí vai ser igual a 1 menos 1.200 por 1.650. Aí eu vou cortar. Isso vai me dar, se eu dividir, uma dízima de 0,72, eu vou aproximar para 0,72 mesmo, tá? E aí, se eu fizer isso menos 1, que é o que propõe o exercício, nós vamos ter uma taxinha aí de 0,28 aproximadamente, aí se eu aproximar o valor um pouquinho, tá? O que essa taxa representa? Vamos colocar ela do ladinho aqui, ó. Representa que a minha taxa foi de uma redução de 28% no preço. Certinho, gente? Então, esses foram os exemplos de redução e de aumento usando taxa percentual de uma maneira um pouquinho mais simples de calcular.
eu acho particularmente interessante saber fazer essa conta dessa forma, tá? Beleza, cálculos de percentuais sucessivos. Como a gente comentou na semana passada, é nessa hora que fica facilitada a gente usar a taxa percentual, né? Usar a porcentagem em decimais. Então, a utilidade principal da taxa percentual é facilitar o cálculo desses aumentos e das reduções sucessivas. Então, quando eu tenho vários aumentos ou várias reduções, um depois do outro, usar a taxa percentual para resolver essa situação facilita um pouquinho a vida. Então, como que a gente faz? Ó, eu vou multiplicar o valor inicial do produto ou da situação que você tem por 1 mais ou menos e 1, 1 mais ou menos e 2, e infinitamente aí 1 mais ou menos e n, aonde o I1, o I2 e o 3, e o IN, né, são as sucessivas taxas de aumento ou redução. Calma lá, vamos traduzir isso aqui, ó. Por que eu coloquei mais e menos? Porque se for aumento é mais. Então, vou colocar assim. Se for aumento, eu vou usar o mais. E se for redução, eu vou usar o menos. E aí depende da situação. Então, a formulinha pronta para você ficaria assim, ó. O valor final do que você quer calcular, ele vai ser o inicial vezes 1 mais ou menos e 1, vezes 1 mais ou menos e 2, e assim até terminarem aí os aumentos ou as diminuições. Lembrando que esse mais ou menos aqui, ó, ele só existe porque você pode fazer aumento, que é mais, e redução, que é menos, tá? E aí não é para escrever mais e menos, você tem que colocar isso na situação do exercício que ele pede. Vamos ver um exemplo com o número agora. Márcio e Débora são produtores rurais e em agosto eles tiveram uma safra de 2.500 abacaxis. De agosto para setembro, a produção aumentou 20%. Ó, então vamos ficar atento a esses valores aí. Aumentou 20%. Mas de setembro para outubro, houve uma redução de 15% na safra produzida. Quantos abacaxis foram produzidos no mês de outubro? Ou seja, o que aconteceu com a quantidade de abacaxis se a gente teve um aumento e depois uma redução? Então, basicamente, o que a gente tem que lembrar? Vamos anotar as informações aqui, ó. O meu valor inicial é de 2.500. Então, eu tive um I1 de 20%, que eu vou escrever em decimal, 0,2. O I2 de 15%, 0,15. Mas detalhe importante, esse aqui é aumento e esse é redução. Pegando a formulinha, como que a gente vai resolver esse problema? O valor final, quer dizer, a quantidade de abacaxis vai ser 2.500, que é o inicial, vezes 1 mais, porque eu estou usando mais, porque eu vou falar do aumento, 0,2, vezes 1 menos 0,15. Por que eu usei o menos? Porque agora a gente está falando da redução. O valor final, então, é 2.500 vezes 1,2 vezes 0,85. Opa, ficou fora do lugar aqui. Boa. 0,85. Vamos fazer devagar, ó. Primeiro eu vou fazer 2.500 vezes 1,2. Isso vai dar 3.000. Vezes 0,85. O valor final de abacaxis vai ser de 2.550. Então, se a gente comparar o valor inicial, que era 2.500, com o valor final, teve um acréscimo só de 50 unidades aí. Por conta disso, que eu tive um aumento e uma redução sucessivas, né? Muito bem, galera. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, entendido aí as relações entre taxas percentuais, porcentagem, variação aí de valores. Só que a gente envolveu aí vários conceitos diferentes. Então, é necessário, de novo, fazer um resuminho desses conceitos e enviar para mim o resuminho. Depois, resolver as atividades que são aí propostas na Agenda Edu, para você treinar. E aí, não esquecer de tirar suas dúvidas no plantão, quando a gente tiver a oportunidade de conversar. Tudo bem, galera? Bons estudos, então. Até mais, um abraço.